é que cada estado aproveita esse momento de eleição para fazer um plebiscito. Eu acho isso interessantíssimo. Então, junto com a cédula, você tem algumas perguntas que você faz à população para ver como a população pensa e, obviamente, para tentar transformar essa opinião da população em legislação. Quer dizer, você consulta e, de acordo com a resposta, você transforma em legislação no Estado. É bom que muito embora os Estados Unidos sejam uma federação, cada estado pode ter uma legislação diferenciada, desde que essa legislação diferenciada não conflite com a Constituição. A Constituição são as normas gerais da vida americana. E cada estado determina as suas normas específicas. Os estados americanos tinham opiniões diversas quanto à pena de morte, opiniões diversas quanto ao divórcio, enfim, vários tópicos que em nações como o Brasil, que possui uma Constituição, só esses tópicos são definidos em todos os estados da federação. Nos Estados Unidos, não. Eles têm o direito de opinar por situações diferenciadas. É muito interessante porque você vive num mesmo espaço com opiniões diferentes. A questão do portar armas, a questão do adquirir armas, não é? Cada estado tem um posicionamento diferenciado. Muito interessante isso. E como foi uma independência também por estados, fez com que cada estado já tivesse caminhando numa legislação diferenciada. A legislação quanto à escravidão, por exemplo, não é? O negro vota na Carolina do Sul muito cedo, ali pelo século XVII. É interessante, porque na Carolina do Norte, lá no norte, o norte é frio. Então, o brasileiro desavisado, ele costuma elogiar algumas coisas que ele não entende bem porquê e elogia só por situar a data. Mas a banda não toca assim. A gente tem que vestir a camisa do local e entender as diferenças locais. Tá? Quais são as diferenças locais? Vocês veem no Brasil, por exemplo, na nossa terra aqui você colhe o ano inteiro. O ano inteiro você plantou com as condições normais, com água, com tudo, com adubo, você colhe o ano inteiro. No norte dos Estados Unidos, não. O normal lá é que você colha 3 meses e nos lugares mais frios você fique 9 meses só consumindo o que plantou e guardou. Ótica totalmente diferenciada, gente. Assim como na Europa, né? Assim como na Rússia, você tem nações, tem locais na Rússia que você tem frio de 20 graus, 30 graus abaixo de zero. O indivíduo é magrinho e parece um monstro de gordo, porque ele tem que se cobrir todo, né? Para não sentir frio. Então a política é totalmente diferenciada. E é muito bom que vocês, quando conversarem sobre isso, que vocês verifiquem essas condições de cada local. E cada local tem uma característica. Essa semana eu assisti uma homenagem lá no Centro de Convenções e Homenagens, que tem o nome de John Kennedy nos Estados Unidos,
E a homenagem que eu via era ao Sean Connery, que é o nosso artista, para mim um artista único, totalmente diferenciado, que nos deixou agora aos 90 anos de idade. São os camaradas que parecem que fazem parte da nossa família. A gente os conhece onde vê, ele não sabe nem que a gente existe, mas a gente os conhece em qualquer lugar, onde os encontrarmos. E a homenagem ao Sean Connery, que é escocês, é interessantíssima, porque entra lá uma banda norte-americana, mas é uma banda de Washington, que é premiadíssima, e é uma banda com características escocesas, com surdos escoceses, com caixas escoceses, todos eles com kilt, né, que é aquele saiote, que é inclusive uma vestimenta nobre na Escócia. Você vai à formatura, né? Você vai a tudo com aquele traje que é nobre. E ele sempre pregou a separação da Escócia do Reino Unido, e mesmo assim a Rainha Elizabeth o condecorou como Sir, né? Como cavaleiro. Então é interessante como é que a pessoa, mesmo de uma outra cultura, se firma numa cultura diferenciada. E a gaita de fole sai da Escócia, vai para a Inglaterra e vai para os Estados Unidos. E a homenagem a ele não esquece essa característica. Então é muito bom que nós brasileiros observemos isso, porque nós temos características diferenciadas praticamente em cada estado dessa federação. E nós não levamos isso em consideração. Volto a dizer, a gente está aqui no cantinho do Brasil, quase dentro d'água, como eu gosto de dizer, e a gente esquece que esse Brasilzão tem características totalmente diferenciadas. Eu lembro quando o Rio de Janeiro precisa ir lá no Amazonas, em Parintins, e tem que aprender lá no Parintins como é que é aquela questão daqueles animais monstruosos, aquelas engenhocas monstruosas lá, dos bois, né? E que é uma festa da região típica, e o Rio de Janeiro importa aquela tecnologia. O Rio de Janeiro traz de lá para cá, aprende com eles. Então nós, quando conversarmos sobre as nossas características, vamos observar direitinho como é que esse Brasil é diferenciado. E a eleição norte-americana, para mim, é uma confusão danada. É muito muita coisinha, tirando essa questão da consulta à plebe, né, que é um plebiscito, que eu acho fenomenal. Você aproveita, já que vai gastar dinheiro com a eleição, faz um pacotão só e já faz uma consulta na sua região, se deve adotar. Até a questão, agora se discutiu em alguns estados, a questão do aborto. Foi discutido agora nessa eleição, através de uma consulta popular. Em alguns estados ficou só aquele aborto que no Brasil já é oficial. Casos de crianças que você detecta que elas não têm cérebro, quer dizer, a mãe vai carregar uma gravidez, uma criança que vai morrer. Ela só está viva ali dentro do ventre da mãe, porque ali tem tudo mais de vida própria. Então, todos esses casos, os Estados Unidos discutiram agora. Vocês vejam como é que é bom parar com essa mania do indivíduo que diz assim, porque lá fora, se fosse lá... Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com essa historinha, não tem nada disso não. O Brasil em muita coisa está na frente. E a nossa conversa hoje é exatamente sobre isso. Nós vamos conversar sobre esses assuntos em que a nossa nação sai na frente.
E muito assunto que a gente vai conversar aqui hoje, de repente, vocês nem sabem. E todos os assuntos que eu converso, eu os retiro de sites específicos da internet, com fé pública e comprovados. A gente não conta historinha. A gente vem para cá e faz uma análise específica. Bom, fica aí. Tudo leva a crer que o presidente Donald Trump não consegue a reeleição. Tudo leva a crer. Tudo pode acontecer, mas ele necessita, quando eu saí de casa, ele estava necessitando de apenas 6 votos para atingir os 270. Tá? Ele estava com 264, enquanto o seu adversário estava com 214, quer dizer, precisando de muito mais votos para atingir os 270. Tudo pode acontecer, mas a probabilidade do presidente Donald Trump não continuar como presidente dos Estados Unidos é muito grande. E isso vai afetar diretamente a política, porque existem muitas nações torcendo para que ele perca. A campanha dele na América do Sul, onde nós estamos situados, não logrou êxito. Aqui a maioria das nações que ele combateu para retirar os governantes, ele não conseguiu. A que ele conseguiu na Bolívia, a Bolívia recolocou como presidente. Então, eu estou comentando isso, não estou falando bem nem mal. Eu estou só comentando para que nós observemos que nós estamos no mesmo contexto. Não existem aqui é diferente, aqui a gente caminha sozinho. Isso não existe. Nós estamos num contexto mundial e temos que caminhar todos juntos, até porque nesse universo de quase 8 bilhões de habitantes, é complicado você achar que pode caminhar sozinho. Tá? Uma cifra que virou astronômica e que no século passado não tinha essa proporção. Para vocês terem uma ideia, no final do século XIX, a média de vida no Brasil girava em torno de 30 e poucos anos, 36, 38 anos. Então é importante que vocês analisem mesmo, que todos analisemos, para quando emitirmos um conceito, nós entendermos como as coisas funcionam. Muito bem, deixa eu ver o pessoal que já está aqui conosco. Vamos ver aqui. Estamos aqui, Orlando Távora. Orlando, grande abraço. Parece que o seu tio Abílio nos deixou nossos sentimentos. Eu não sei se o Abílio tinha o mesmo nome do seu avô, né, que dá nome hoje à estrada de Madureira, principalmente por causa da pedreira, Avenida Abílio Augusto Távora. Tá, mas parece que o Abílio, filho do Abílio Augusto Távora, que dá nome à estrada, nos deixou essa semana. Um grande abraço, meu irmão. Jesus o abençoe. Tiago Avelar, aí está. Obrigado, Tiago, por estar conosco. Jorge Alexandre da Silva Pedrosa, um grande abraço. Obrigado. Luiz Carlos Bittencourt, obrigado. Marcelo Tupinambá, muito obrigado por estar conosco. Nossa, é muito bom vê-los. Vamos ver quem é que eu não falei aqui. Paula, obrigado, Ana Paula, por estar conosco. Márcia Souza, grande abraço, Márcia. A Márcia era conhecida em Nova Iguaçu, Ronaldo, como a loura da lipa, a loura da limpeza. A Márcia, ela cuidava de toda a limpeza no interior, no centro de Nova Iguaçu. Rapaz, e fazia um trabalho belíssimo aqui na cidade, quando a prefeitura tinha convênio com a Lipa. Né? Era a loura da limpeza. Um grande abraço, Márcia, por essa contribuição social que você deu durante tantos anos na nossa cidade. E com o marido também, com o Souza, né?
que era o cara que também cuidava, que dava suporte para que você exercesse a sua função. Um grande abraço, menino. Ana Paula Queiroz, ex-aluna, um grande abraço, Jesus abençoe. Geraldo dos Santos, grande abraço. Sarinha Freitas, Jesus a abençoe sempre. E vamos em frente. Muito bem, Ronaldo. A gente olhando aqui na nossa internet, o que a gente viu aqui? Que hoje é o dia do inventor, rapaz. E eu lembro quando a gente jogava basquete, quando a gente jogava vôlei, futebol, aí o cara fazia lá uma firula toda esquisita, aí o pessoal dizia, rapaz, para de inventar, joga futebol, pô. Já está inventando aí, né? Quer dizer, o cara queria fazer um negócio diferente, a turma já vinha no puxão de orelha em cima. Né? Então, o dia do inventor é aquele cara que cumpre as coisas de maneira diferente. E esse cara leva uma vida. E a data de hoje nos diz aqui o site Colégio Web. A grande maioria das coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas foi inventada por outra pessoa, ou um conjunto delas, quando estamos falando de algo resultado de uma pesquisa em grupo. Na grande maioria dos casos, relacionamos mais a ideia de invento com aquelas coisas que estão relacionadas com a tecnologia. A gente faz essa analogia sempre com a tecnologia. O fato é que a 4 de novembro foi definido como sendo a data para lembrar a importância das contribuições que estas pessoas conseguiram ao longo de sua vida. É algo que gera uma certa controvérsia na história humana, uma vez que nem todos os historiadores conseguem apontar aquele que poderia ser considerado como a primeira invenção da humanidade ou o primeiro inventor. Em diversos livros de história, a pessoa que aparece sendo creditada pela primeira vez como inventor teria sido o grande Arquimedes. O grande Arquimedes, a gente vai remontar à civilização grega. O grande Arquimedes ficou famoso quando ele descobre a lei do empuxo. A gente pega um barco mais pesado que a água, coloca sobre a água e ele não afunda. Porque, segundo Arquimedes, existe uma força também de baixo para cima quando a gente coloca aquele barco na água. E ele cria a famosa expressão Eureka! É o Arquimedes que cria Eureka! Descobri, né? Eureka! Então, a história tenta jogar para o Arquimedes essa questão. Mas a discussão é mais ampla. Quando a gente olha o mundo, todos nós vamos verificar que quando a gente fala, por exemplo, na roda, como é que a gente vai dizer quem inventou a roda? A roda é um processo complicadíssimo da gente entender, né, Ronaldo? A roda, ela aparece no mundo inteiro. Não tinha internet, não tinha televisão, mas ela aparece no mundo inteiro. E aí? Aí a gente lembra lá Eram os Deuses Astronautas, Erich von Däniken. Seriam os deuses astronautas, né? O livro é Eram os Deuses Astronautas. Quer dizer, seriam habitantes de outro planeta que teriam nos visitado, seriam seres diferenciados. São indagações que nós matematicamente não podemos dizer foram. Mas nós temos situações complicadas. Nós temos a questão, nós já comentamos aqui, a questão das pirâmides do Egito, as pirâmides
maias e dos incas, que tem o mesmo formato. Um desenho externo diferente, porque tem escadarias, tem um topo quadrado, não tem um topo pontudo, como as pirâmides egípcias, mas são configurações de pirâmides. Então é importantíssimo que a gente sempre olhe com senso crítico e até respeite aí o nosso Erich von Däniken. Tá? Seriam os deuses astronautas? Eram os deuses astronautas? Citei a roda. Vamos citar o arco e a flecha. Olha só que coisa interessante. O arco e a flecha também aparecem no planeta inteiro nas mais diferentes civilizações. Teriam contato direto? Quando vocês entram na questão da navegação, vocês vejam que o formato dos barcos, etc., tem características próprias. Mas o arco e a flecha não. É uma característica que se espalha por todo mundo, quer dizer, todo mundo usa. Quer dizer, todo mundo em determinado momento passou a usar o arco e a flecha. Quem será que conversou com eles sobre essa questão? A parte evoluída do mundo, entre aspas, que é como nós nos sentimos, né? O mundo ocidental acha que eles são os caras, né? O mundo ocidental acha que são os inteligentíssimos, o hemisfério oriental tem coisa boa, coisa ruim e tal. A gente sempre metido a besta. Lê do engano. Mas a grande verdade... Lê do engano. Mas a grande verdade é que, o grande fato, não vou dizer nem a grande verdade, mas o grande fato é que você precisa que alguém vá lá no Oriente para descobrir algumas coisas que existem no Oriente e trazê-las para o Ocidente. Como é o caso da pólvora, por exemplo. Ah, mas não foi fulano nem beltrano que trouxe? Não sei, mas o Ocidente não conhecia. Os aparelhos de navegação que vêm lá dos árabes, vêm lá dos que vivem no deserto, e que são utilizados pelos grandes navegadores para virem, inclusive para chegarem aqui às terras que nós hoje habitamos. Então é importante que a gente sempre observe como alguém colaborou para a gente chegar naquele ponto. Os pais costumam dizer para os filhos o quê? Ô, meu filho, tá maluco fazendo isso aí? Não. Meu filho, o que você está fazendo aí? Me explica, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Nós precisamos nos colocarmos na condição dos indivíduos que estão aprendendo sempre. Antes de brigar com o filho, porque ele está fazendo alguma coisa que você interpreta como uma arte e um problema, pergunte ao filho o que ele está tentando fazer, porque de repente vocês dois se juntam e chegam a uma conclusão. E criança é danada para bolar bicicleta diferente, para bolar pedal diferente, para bolar carrinho diferenciado, fazer um carrinho totalmente diferente do que todo mundo tem, tirar uma peça dele, botar no outro. Normal. Não é? Meu neto adorava que o carro dele tivesse 3 rodas, então tinha 4. Ele botou um eixo e botou uma roda no meio, na frente, e ficou com 3 rodas. É o que ele queria ver se dava certo. E a nossa função, aí sim, como educadores, porque o grande educador é o do lar. Pai e mãe são educadores. A turma gosta de confundir professor com educador, né? Ele é professor, pode até ser educador por consequência, mas não tem a função específica. Ele não recebe diploma de educador. Educador é função do lar. O lar é que tem que exercer essa função. E tem que incentivar a criança. Tem criança que chega na escola arrasada, tudo que eu faço meu pai diz que é besteira, minha mãe diz que é besteira. Quem sabe você está perdendo o inventor, não é, Ronaldo? Quem sabe a família está perdendo o inventor, porque tudo que ele pensa você tolhe.
Eu tinha um sobrinho aqui, que ele aqui no colégio, ele adorava só as coisas velhas. Resto de fio. Rapaz, isso aí era glória para ele brincar e montar as engenhocas dele. É uma característica da criança. E nos cabe incentivar, não nos cabe tolher. Muito bem, então acredita-se ao grande Arquimedes essa questão da descoberta, tá? Aí nós vemos aqui, vamos entrar nas discussões. Aí eu queria ir para outro site aqui, que afirma o seguinte: as 20 maiores invenções feitas no Brasil ou por brasileiros. Olha que situação interessante. Aí o indivíduo coloca aqui, primeira invenção de brasileiros, o rádio. Roberto Landel de Moura foi um padre católico e inventor brasileiro. Foi pioneiro na transmissão. Vejam só, deixa eu só cortar aqui o meu som, que abriu aqui sozinho. O padre Roberto Landel de Moura foi pioneiro na transmissão da voz humana sem fio, rádio, emissão e telefonia por rádio. Antes mesmo que outros inventores, como o canadense Reginald Fessenden, em dezembro de 1900. Marconi se notabilizou por transmitir sinais de telegrafia pelo rádio e só transmitiu a voz humana em 1914. Então você estuda e a primeira ideia qual é? O inventor do rádio foi Marconi. Não, Ronaldo? A gente aprende que o inventor do rádio foi Marconi e acabou. Perfeito. Então hoje você comprova especificamente que o padre Roberto Landel de Moura é pioneiro. 2. A altamente discutida urna eletrônica. Ela acontece em 1989, na cidade de Brusque, em Santa Catarina, e o inventor é o Carlos Prudêncio. Mas ela só entra em utilidade em 1996. E hoje a turma discute especificamente essa questão da urna eletrônica, se é segura, se não é. E até hoje essa discussão permanece no Brasil quanto ao voto por urna eletrônica. Mas o fato é que, enquanto nos Estados Unidos nós não sabemos por quanto tempo essa novela vai caminhar na apuração, no Brasil a gente vota e de noite a gente já sabe quem é o presidente do Brasil. Se é falha ou não, cabe a todos nós a fiscalização e a busca eterna para verificar se realmente existem falhas. 3. Aqui entra um critério interessantíssimo, que é a questão da radiografia. Vocês mais novos aí que estão nos escutando não devem nunca ter ouvido falar em abreografia. Ronaldo é mais velho, já ouviu, Geraldo que está aí já ouviu, não é? O Ronaldo, Geraldo já ouviram. Agora tem uma turma mais nova aí, como a Ana Paula e tal, não devem ter ouvido falar em abreografia. Essa questão do pulmão, há um tempo atrás, você que pegava tuberculose dificilmente se salvava, ia embora. Então, começou a exigir de quem fazia concurso ter uma chapa de pulmão. Perfeito. E era obrigatório, não tinha jeito. Qualquer lugar que você fosse trabalhar, tem que tirar uma abreografia. Era obrigatório. E você tinha que tirar.
E o brasileiro sempre com dificuldades, né? Porque aqui nunca nada foi fácil, sempre foi difícil. O que ele fez? Ele dividiu a chapa da radiografia em pedaços menores, para que pudesse radiografar o pulmão de mais pessoas. É claro que o processo tem restrições, é claro que algumas manchas pequenas não apareceram. Tudo que podem levantar de ruim, tudo bem. Mas foi uma ideia. E se de repente você radiografasse com uma chapa de alta resolução e que depois, ao olhar aquela chapa, você ampliasse e colocasse no tamanho da radiografia normal? Então é importante que a gente, quando vai falar mal, é importante que a gente discuta os prós e os contras. Então, o nosso médico Manuel de Abreu ficou conhecido como o pai da abreografia. Tem gente aí que eu acho que nunca tirou, mas eu tirei várias. Tirei várias. Ronaldo também, né, Ronaldo? Tinha que servir o exército, a gente tinha que tirar. Trabalhos. Para trabalhar em empresa e tal. O medo da tuberculose, que graçava no Brasil, e altamente contaminadora a tuberculose. Já naquela época, hoje o camarada tosse no meio da rua, fica todo mundo assustado por causa do Covid. Naquela época o indivíduo tossia muito, a gente já dizia que havia risco de estar tuberculoso, principalmente se ele estivesse emagrecendo. Muito bem, o escorredor de arroz é outro que aparece aqui para a gente. A dona Terezinha Beatriz Alves de Andrade, cansada de ver sua pia entupida toda vez que lavava o arroz, criou o utensílio em 1959. 3 anos depois, o escorredor é exibido em feiras de utilidades domésticas. Se não me falha a memória, não está escrito aqui não, mas eu acho que Terezinha Beatriz Alves de Andrade era dentista, se não me falha a memória. Quer dizer, não tinha nada a ver. E bolou, esse negócio do arroz ali, a sujeira do arroz entope a pia, ela bolou o escorredor de arroz. Quer dizer, coisa de quem faz. Quem não faz não teria ideia, né, Ronaldo? Agora, essa quinta aqui é sensacional. Essa quinta aqui é maravilhosa, porque eu vivi essa época. A minha loja maçônica tinha vários irmãos que eram da Telerge. E a gente brincava que o nome da loja maçônica devia ser Telerge 2, porque tinha muito funcionário da Telerge. E tinha um engenheiro da Telerge, que era o meu grande amigo Luiz Cláudio Monteiro dos Santos. E a gente via filme americano, e no filme americano o cara faz uma chamada ameaçando, o terrorista faz aquela chamada ameaçando, e cercava por área e demorava meia hora, 40 minutos para talvez localizar quem estava ligando. Se vocês olharem os filmes aí dos anos 90 e tal, vocês vão encontrar isso aí em larga escala. FBI, o máximo, né, da polícia americana, o top do top, não identificava a chamada telefônica. Aí aqui no Brasil, um pernambucano da Telepernambuco, gente. Olha só que coisa fabulosa. Ele é eletrotécnico, Nélio Nicolai. Eu vivi isso, a invenção é de 1980. Ele criou um aparelho que permitia identificar de onde vinha a ligação. E ele batizou de Bina. O que é Bina? Quando a gente faz uma ligação, A liga para B. A liga para B. Então, Bina por quê? Porque B
identifica número A. Quer dizer, quem recebia a ligação identificava quem estava ligando. Isso foi em 1980. Um eletrotécnico pernambucano. Aí vocês, aquele brasileiro, né, que não gosta de valorizar o que é nosso, talvez fosse bom entrar na internet, pegar o nosso querido maestro que teve esse drama nas suas mãos, com atrofia total, e ver também lá um eletrotécnico, um cara sem nível universitário, deu de presente para ele um par de luvas, onde, do pulso, você conseguia induzir a movimentação dos dedos. E a primeira vez que o maestro toca, vocês têm que ver o vídeo. Ele chora o tempo todo. É só assistir, está no YouTube. Ele não foi nenhum grande cirurgião internacional com curso em Oxford, nada disso. Eletrotécnico brasileiro que deu de presente. Nem cobrou. Ele viu o drama do homem ali, né, tocando com o dedinho só da mão direita. Grande pianista, grande maestro, que ele resolveu. Poxa, isso aí eu acho que eu resolvo. Né? Aí o camarada, mas você estudou aonde? Eu estudei na minha oficina e tal. Ó, para de falar besteira. Né? Já imaginaram o sufoco desse cara para que alguém acreditasse nessa luva dele? Não, Ronaldo. Que sufoco, rapaz. Para alguém, pô, esse cara Fernandes, isso é palhaçada, o cara parece maluco. Né? Que a primeira coisa que você encontra são as pessoas que violentamente se colocam contra você pela sua invenção. Mas não acreditem em mim. Entrem na internet e vejam o nosso querido maestro chorando porque está tocando piano de novo com as luvas feitas por um jovem eletrotécnico que deve ter, sei lá, se tem nível de ensino médio, ou como a gente chamava, nível de 2º grau. Na sua pesquisa, Paulinho, você viu acho que foi em Niterói, não me lembro. Eu não pesquisei, mas eu lembro da época. Foi um inventor do carro movido a água. Você lembra disso? Lembro, vários inventores do carro movido a água. Isso. E hoje a internet continua repleta. Gente que anda com motocicleta movida a água e tal. Isso. E que é um tabu. Porque você mexe diretamente na economia. Perfeito. Não é? Pode até dar morte, né? Porque você mexe com o capital. E mexeu com o capital é complicado. Mas a internet está repleta. Inclusive, eles vendem kits. Você tem como botar no seu carro, é vendido na internet. É isso aí. Muito bem. O seu Nélio José Nicolai, em 80, cria o BINA. B identifica número A. E o FBI ainda está lá tentando localizar a chamada quando o cabeça chata, como a gente chamava, né? Que é o nordestino, cabecinha chata, inventou o BINA. Inventou o BINA. 6. Está na nossa relação aqui o Walkman. Tá? Walkman. O aparelho foi inventado por um alemão naturalizado brasileiro. A família de Pavel mudou-se para São Paulo quando ele tinha apenas 6 anos. E aos 27 anos, em 1972, ele criou esse aparelho de som portátil que batizou de Stereo Belt. Após anos de brigas judiciais, o inventor e a Sony acabaram entrando em um acordo e a empresa reconheceu a autoria do invento. Olha que espetáculo. Gente, eu estou falando aqui do século passado.
Eu não estou falando de 1500, 1600, não, estou falando do século passado. É isso Pertinho. aí. Fotografia.